Rádio Aliança FM 106.3, canal da graça de Deus e do amor de Maria. Boa noite, família Aliança. Estamos iniciando o programa Pelos Frutos os Conhecereis. Quinta-feira, um dia especial para todos nós. Queremos nos alegrar, queremos estar na presença de Deus cada vez mais. Nessa quinta-feira, no programa, vamos trazer aqui para que você conheça conosco guias e escoteiros católicos. E aí, você já conhece? Hoje teremos então a oportunidade. Quero então dar uma boa noite ao Luiz e ao Rogério que estão conosco nessa noite para conhecermos então os guias e escoteiros católicos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a oportunidade que nos é dada para divulgar esse movimento que no Brasil é novo. É verdade. Vamos conhecer então, vai ser com certeza um prazer para todos nós conhecermos escoteiros que já são conhecidos, mas não como católicos. Vamos conhecer então bem direitinho esse movimento então, no dia de hoje. Muito bem. Guias e escoteiros católicos. Vamos conhecer essa história, mas antes quero conhecer vocês. Luiz, por favor, se apresenta para nós. Eu sou Luiz Postal, tenho 55 anos de idade, sou casado, tenho um filho, adulto já, que também é chefe escoteiro. Eu sou escoteiro há 43 anos, 42, 43 anos, eu já perdi a conta. Na paróquia São Vicente de Paulo, sou catequista de Crisma, então a gente já tem um histórico longo aí de trabalho com jovens. E no escotismo, na Associação de Guias Escoteiros Católicos do Brasil, eu sou o adjunto do comissário nacional. O comissário nacional é o mais alto grau da hierarquia, e ele me convidou para ajudá-lo nessa missão de implantação do escotismo católico no Brasil. Eu sou o Rogério Luiz Tum, sou engenheiro e tenho 48 anos de idade, casado e com uma filha de 9 anos, a Mariana, e minha atividade profissional é como professor na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A minha experiência com o escotismo vem desde a época que eu era lobinho, passei a ser escoteiro, sênior, e depois a gente dá um afastado, porque tem compromissos assim, familiares, na escola, na faculdade, e então nos últimos anos, digamos assim, temos trabalhado intensivamente no movimento esse de guias e escoteiros católicos. Muito bem, então vamos conhecer esse movimento. É importante frisar a diferença, né? Claro. As igualdades são as igualdades. Existem muitas igualdades. Se nós formos acampar com outros movimentos de escotismo que tem no Brasil hoje tem mais de um, vai ser uma relação perfeita. O relacionamento vai ser totalmente corriqueiro, totalmente atitudes, comportamentos, cerimoniais todos, quase todos, nós temos os próprios nossos, mas existe uma igualdade muito grande que facilita, permite total integração dos movimentos em uma atividade, ao ponto de quem olha de fora não saber o que é um e o que é outro. Mas essa semelhança é somente aspectos, digamos assim, acidentais. O movimento do escotismo católico ele é uma realização do escotismo confessional católica. E é bom contar a história, como é que ele surgiu, porque é um movimento no Brasil desconhecido, ele existe desde 1920, certo? O escotismo ele existe desde 1907, foi fundado pelo Lord Baden-Powell, um general britânico que observou nas campanhas militares dele na Índia, na África, no exército colonial britânico, ele observou assim que havia uma superioridade moral dos povos, digamos, dos povos das colônias, dos povos que não britânicos, não civilizados em relação aos britânicos. Ele percebia que os soldados que chegavam para ele, os oficiais que chegavam para ele, apresentavam já no início do século XX uma certa leniência de educação, uma leniência moral, que isso causou muito embaraço para o exército britânico.
E com essa experiência dele, que ele percebeu que havia algo a mais na educação dos povos ditos não civilizados, né, dos povos não civilizados, Zulus, Maçais, e até mesmo colonos, né, os Boers, que eram os sul-africanos, né, de origem holandesa, tal, já tinham nascido na África. Eles eram pessoas mais dispostas, mais sadias, e enfrentavam mais a situação e colocavam o exército britânico em situações complicadas, né? E ele propôs, então, um método educacional, né, direcionado à juventude britânica, que na época ele apontou, como ele aponta na obra dele, Scouts for Boys, Escotismo para Rapazes, e Caminhos para o Sucesso, também ele fala mais sobre isso, mais claramente, coisas que preocupavam, até mesmo a continuidade do poderio britânico, né, de questão de soberania assim, da nação, que era na época o fumo, o álcool, né, coisas que se Baden-Powell vivesse hoje, ele ia realmente, acho que ele teria... Ia ficar apavorado. Ficaria apavorado. Bom, então ele criou um método educacional baseado no escotismo. O escotismo, na verdade, é uma coisa muito antiga, né? Baden-Powell não inventou o escotismo. O escotismo são técnicas daquelas pessoas que viviam, na época, no limite da civilização. Dos caçadores, dos pescadores, dos batedores que iam na frente com os colonos, os exploradores, né? E são técnicas bastante ancestrais. Tanto que o próprio Baden-Powell conta, quando ele tinha 7 anos de idade, 9 anos de idade, na escola, ele brincava de escoteiro com a babá dele. Quer dizer, ele não podia ter sido escoteiro antes de ter criado o escotismo. Então, essas técnicas, essa maneira já existia. O que ele fez foi criar um método educacional, né, para ser incorporado para a educação de meninos no início do século XX, né? Ele escreveu um livro, então, Escotismo para Rapazes, foi feito em fascículos e foi colocado um jornal de grande circulação em Londres, publicou esses fascículos, e o escotismo surgiu espontaneamente. As patrulhas escoteiras que Baden-Powell ensinava, como deveria ser, surgiram espontaneamente. A ideia dele é que teria uma patrulha escoteira em cada bairro de Londres. Tinha muito mais, em pouco tempo tinha muito escoteiro, começaram a aparecer escoteiras também, né? Começou a aparecer uma série de coisas que o próprio Baden-Powell sentiu que ia perder, estava perdendo o controle da obra dele. Na verdade, o movimento escoteiro foi organizado 13 anos depois, em 1920, que surgiu a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, né, que foi fundada pelo Baden-Powell com o objetivo de organizar o movimento escoteiro. Ele foi aclamado no primeiro jamboree, primeiro acampamento de escoteiros do mundo, tinham milhares de escoteiros na época, em poucos anos, assim, aclamaram ele escoteiro-chefe. Então ele começou a organizar o movimento escoteiro. Mas, a bem da verdade, sim, a história do escotismo nunca foi muito tranquila. Nunca foi. A maneira como o Baden-Powell propôs o escotismo, ele não era um acadêmico, né? Você estava conversando na casa, você falou para eles? Ele era um militar, uma pessoa de nível cultural elevado, mas não era acadêmico. A maneira como ele propôs o escotismo provocou que surgiram diversas formas de vida organizada e pensar o escotismo, algumas deturpadas, mas mais, outras menos, né? E não foi um início muito tranquilo. Aconteceu que aí entra o escotismo católico. Como é que surgiu a história do escotismo católico? Na verdade, antes de surgir a história do escotismo católico, a igreja já tinha adotado, algumas paróquias já adotavam o escotismo. Muitos padres se interessaram pelo escotismo. Mas não tinha a espiritualidade. O escotismo, ele tem uma certa, ele é bastante evangélico, ele é bastante bíblico, ele é bastante cristão, né? Mas teve um certo desenvolvimento que afastou disso. No início do século XX, todas aquelas forças que no início do século, né, movimentos sociais, socialismo, comunismo, uma série de coisas, direcionou o escotismo para vários caminhos diferentes. Sim. De tal sorte que um jesuíta escreveu uma obra lá que estava propondo que a Igreja Católica condenasse o movimento escoteiro. Existiu-se essa pressão lá no início, né? E essa história caiu nos ouvidos de um seminarista francês, jesuíta, Jacques Sivan. E ele, não se sabe ao certo, eu pelo menos não consegui ainda encontrar isso na literatura, se o Jacques Sivan tiver contato com algum desses grupos de igreja que existiam nas igrejas. Na verdade, o Jacques Sivan, sendo um seminarista mesmo, ele entendeu que não era bem assim
E nas férias de verão no seminário, ele estava no seminário na Bélgica, né, na cidade belga, pediu licença para os superiores para ir a Londres, conhecer o Baden-Powell e conhecer o escotismo. Naquela época, 1912, né, um seminarista francês viajar para a Inglaterra, onde tinha uma série de problemas devido a guerras napoleônicas, e, né, avistar com um general britânico protestante, né, ele é anglicano. Baden-Powell, o fundador do escotismo, é filho de um pastor anglicano, né? E ainda com suspeita de ser maçom, né? Que o escotismo sempre teve essa pecha, esse problema assim. Era altamente improvável que essa viagem nunca fosse autorizada, mas foi, né? O pessoal entende assim que já foi uma ação bem sutil do Espírito Santo. Com certeza. Então o Jacques Sivan, na férias de verão, foi a Londres, conheceu Baden-Powell, estabeleceu uma grande amizade entre os dois, tanto que o Jacques Sivan mais tarde foi diretor de curso no Guiot Park, que é até hoje o parque do movimento escoteiro central do mundo, assim, né? O padre Jacques Sivan foi diretor de curso lá, de cursinho da Madeira, muito amigo do Baden-Powell. E ele levou com ele de volta para o seminário que ele viu no escotismo lá, e foi picado pela mosca azul do escotismo, né? Como nós aqui, né? A própria Mariana chegou aqui dando a mão esquerda e todo mundo, assim, né? Foi picado, foi contaminado. E enquanto era seminarista, ele não podia fazer muita coisa. Sim. Né? Mas ele foi ordenado, ganhou a primeira paróquia dele e começou a trabalhar, propondo à igreja que adotasse o escotismo como um meio de evangelização, né? Como uma ferramenta para a evangelização da juventude. E sofreu horrores. Passou maus pedaços. Sim, porque já tinha todo um histórico negativo. A tendência, quem falava em escotismo já era um grupo de pressão, alguma coisa, para que houvesse a condenação, porque o escotismo, na verdade, estava, em vez de levar os jovens para a igreja, estava tirando da igreja. Né? Iam acampar, iam não sei o quê, não iam na missa, não. E uma série de outros qualificativos que esse primeiro jesuíta, né, identificou como positivismo, naturalismo, um monte de ismo, né? Um monte de coisa. Relativismo, né? Coisas que ele tinha razão, ele identificou mesmo, essas coisas realmente eram e são presentes, né? Em quase tudo no mundo hoje. Sim. No início do século, muito pior ainda. Tanto que o Jacques Sivan estava num seminário na França, porque a igreja tinha sido expropriada dos seus bens, né, na França. Uma revolução lá e tomaram todos os bens da igreja. Ele estava estudando na Bélgica, porque na França já não tinha mais nada de igreja lá. A situação era complicada. Bom, na verdade, o Jacques Sivan trabalhou e começou a enfrentar uma série de problemas, mas ele sempre foi obediente. Mandava ele parar, ele parava, mandava continuar, ele continuava da onde ele queria continuar, e finalmente ele foi autorizado a iniciar o escotismo católico, né? Porém com moças. Só moças. Os superiores jesuítas dele não permitiram que ele começasse com meninos, porque a principal acusação que faziam contra ele é que ele queria fundar uma congregação religiosa dissidente dos jesuítas. Imagina a gravidade da acusação. Mas olha, uma coisa inimaginável, né? Isso aconteceu. Então os jesuítas, os superiores jesuítas, mais o alto clero lá, resolveram, não, tu começa com moças. Não começa com meninos. Ele começou com moças. Então essa história do escotismo católico começou feminino. Em 1920, a igreja viu que estava a coisa com que era, conseguiu perceber que, aliás, nosso objetivo hoje aqui no Brasil é mostrar para a igreja, para ela ver como funciona, né? Foi o que o Jacques Sivan fez lá. A igreja viu como é que era o mecanismo, como é que era a pedagogia, como é que era o método. Aprovou que ele finalmente trouxesse os meninos. Aí foi fundado o Escoute de France, Escoteiros de França, que existe até hoje, dentro da Organização Mundial do Escotismo, a OSME, né, que é outra organização, não é a nossa. Existe lá ainda, existe até hoje, é forte, é um movimento bastante forte na Europa. Bom, o Jacques Sivan, em 2012, teve suas virtudes heróicas reconhecidas pela igreja. O Papa Bento XVI aprovou lá, assinou o decreto que declara Jacques Sivan com uma pessoa, um virtuoso, né? Então ele está dado o primeiro passo para a beatificação. Então o fundador do escotismo católico é um santo, está em cada processo de beatificação. Né? E uma curiosidade que aconteceu aí logo depois que ele fundou o Escoute de France, que as primeiras moças que entraram lá, entraram meninas no escotismo, eram adultas, elas fundaram uma congregação religiosa.
surgiu a tal congregação religiosa escoteira de moças, né? Sim. Congregação feminina, a congregação da Santa Cruz de Jerusalém, né? Que hoje existe, né? Tem um priorado aqui no Chile. Nós temos excelentes relações com a Madre Madeleine, a Madre Superiora Geral, né? Sim. É uma congregação de religiosas de educação de crianças carentes através do escotismo. Isso existe no mundo todo. O mais próximo de nós aqui é o Chile. É uma congregação também amiga nossa, está nos acompanhando também, interessados, perguntando como é que está, né, como é que está o crescimento. E surgiu então a tal, né, isso é um dos muitos fatos assim, curiosos que aconteceram na história do Jacques Sivan. Aí então veio os escotefãs e continuou o desenvolvimento do escotismo dentro da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, da WOSM, né, que se chama. Sim. World Organization of Scout Movement, WOSM, lá dentro. Até 1930, as coisas vinham, né, com o escotismo confessional católico convivendo com o escotismo do Baden-Powell, o escotismo original. Não original, porque o católico hoje, inclusive, é mais original, né? Mas ele convivia junto. Em 1930, aconteceu não diria uma cisão, mas aconteceu ficou claro que existiam duas formas de escotismo. Dois modelos, duas tendências de escotismo. Né? Uma francesa, latina francesa, que é religiosa, católica, não necessariamente católica, né? aceita a confessionalidade, pode ser da reforma protestante, sem nenhum problema. Defende-se que o escoteiro ele é um crente, né? Como Baden-Powell escreveu, que não se aceita escotismo fora de uma religião. E a outra tendência chamada anglo-saxônica é uma tendência que não aceita isso. O escotismo não tem nada a ver com religião, né? Proporciona alguns momentos de religião dentro, horas de religião dentro do escotismo, mas não é a confessionalidade, é um movimento mais militar, né? O francês latino ele é mais do conteúdo, ele é mais trabalhado, o outro é mais da forma, não se preocupa muito com o conteúdo, né? Isso veio crescendo a tal ponto que em 1956 houve uma reunião de escoteiros católicos, né? Estavam todos na OSM, na cidade de Colônia. A cidade de Colônia ainda meio destruída pela guerra. Houve uma reunião lá, bem dividida entre franceses e alemães, que era a maioria que tinha lá franceses e alemães, e resolveram fundar a União Internacional de Guias Escoteiros da Europa. Né? Foi fundada ali, né, com 30 pessoas, em 1956. E um fato curioso, né, que nunca ficou claro, sabe pela história, por que os alemães, né, que tinham a maioria, né, tinham perdido a guerra, estavam naquela situação bastante ruim, né, moral baixa, tudo, mas estavam firmes ali no escotismo, né, que o escotismo passou o período de guerra clandestino, né, o católico principalmente, né. Então os alemães adotaram o modelo francês. É uma coisa que não ficou claro, é uma discussão, por quê? Porque é uma razão muito simples, justamente porque o modelo francês é um modelo confessional, é um modelo bíblico, é um modelo evangélico, é um modelo das bem-aventuranças, né? E não é um modelo militar. E os alemães tinham aquele problema com a juventude hitlerista, né? Então eles adotaram. E aí surgiu a União Internacional de Guias Escoteiros da Europa, nessa tendência francesa, latina, né? de escotismo. Que aí começa a grande diferença do nosso movimento. Nós somos um movimento vamos dizer assim, do setor, né, francês, latino, né, não do setor não seria anglo-saxão, né, anglo-saxão, que foi o que chegou no Brasil, né. Você vê que no Brasil hoje essa característica anglo-saxã também já foi perdida, né, mas historicamente ele se estabeleceu no Brasil, tá? E a União Internacional de Guias Escoteiros da Europa hoje, então, ela é uma associação internacional de fiéis de direito pontifício, né, é reconhecida pelo Vaticano. Nosso movimento, a outra diferença em relação ao outro movimento escotismo, os outros movimentos escotismos, nós não somos um movimento de voluntariado, é muito complicado de explicar isso, né? Nós não somos um movimento de voluntariado, nós somos um movimento de apostolado. Nosso movimento é igreja, nós somos igreja católica,
Nós somos a Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício. Bom, deixa eu esclarecer desde o início. Nós, que eu falo, é o movimento como um todo. A Associação Brasileira está em processo de reconhecimento pela União Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, que é a UIGES. Então, nós estamos nesse processo de reconhecimento. A nossa associação ainda é de fato, ainda não é de direito. Em 2015, nós vamos ter nosso estatuto, tudo registrado. Estamos nesse processo. Mas o movimento, me referindo ao movimento. E a nossa caminhada é em direção a essa organização internacional, né? A Federação do Escotismo Europeu. Essa é a nossa caminhada. E aí começam as diferenças, né? Então, nós somos um movimento de apostolado. Nós não somos um movimento de voluntariado. É diferente. Isso que a gente gostaria, que a gente quer nesse momento na rádio, né? Explicar, deixar bastante claro, esclarecer as lideranças e ao clero, principalmente ao clero, né? Que conhece o movimento escoteiro no Brasil tem 80 conhecido. E poucos anos aí, né? E o nosso tem essas diferenças. Né? Nós não estamos buscando alguma parceria na igreja para que nosso movimento cresça dentro de uma paróquia, use as paróquias, use a estrutura da igreja. Não é isso que está fazendo. Nós somos igreja. É diferente. Outro movimento qualquer, tem, a igreja apoia também, né? Tem paróquias, tem escolas católicas, né? É um movimento importante também, são parcerias. E as pessoas adultas que trabalham lá são voluntários, no sentido que fazem não trabalho voluntário. Eles têm envolvimento bem de voluntariado, mesmo na lei do voluntariado e tudo mais. O envolvimento de nós adultos no escotismo católico é de apostolado. O movimento escotismo católico é um apostolado, isso tem que ficar claro desde o início, não é voluntariado. Nós temos um envio. A nossa promessa escoteira, ela é um envio, a gente recebe o envio da igreja, nós temos uma missão. Né? Complementando, é também missionário e evangélico, né? Estamos para evangelizar, difundir, né? Despertar a fé, ou no caso, no que o Papa Francisco nos indica, na sua exortação evangélica, é de mostrarmos Jesus, né? Conduzirmos, né, o povo a esse conhecimento. Então isso é um envio. É mais uma forma de ser igreja. É mais uma forma. E essa forma de ser igreja existe, então, nesse formato que nós estamos apresentando no Brasil hoje, desde 1956. E o escotismo católico, como o escotismo confessional, desde 1920. Então são coisas bastante estabilizadas no mundo. Né? Um movimento estável, né? Ele está em associações nacionais filiadas à Federação Internacional, são 18 países, tem mais alguns países que são observadores, são 20 e poucos. Esse movimento, vocês vão dizer assim, poxa, mas o que vocês estão fazendo com o escotismo da Europa no Brasil? Né? Então é o que acontece, esse movimento começou na Europa e vazou das fronteiras da Europa. Veio para o Canadá, chegou no Canadá, na parte francesa do Canadá, que é um movimento muito francês, assim, né? Passou por outras regiões do Canadá, mais recentemente nos Estados Unidos. E agora no Brasil. Estamos agora no Brasil também. Então, ele é um movimento católico, então ele é universal, né? Apesar da Organização Internacional ter o nome europeu, né? E é igreja, isso tem que deixar bem claro. Como o Rogério colocou, nossa missão nós somos um movimento de educação católica, certo? É um movimento que abarca todas as idades, a partir dos 7 anos de idade, não há limite de idade, né? E uma outra característica, assim, marcante nossa, que nós somos um escotismo de adultos. Isso é uma coisa bastante que eu achei curioso no início, né? Mas o movimento escotismo católico, ele é adulto, né? É um caminho de santidade, como não poderia deixar de ser para ser igreja. Claro. Ninguém está na igreja para outra coisa, a não ser para buscar santidade. E isso o escotismo deixa claro. Isso já começa a abrir aí um pouco essa condição, né, de escotismo igreja, de uma nova linguagem, né, uma pastoral, digamos assim, com uma nova linguagem, bem moderna e tal. Isso fica claro desde o início para quem procura o escotismo. Olha, nós somos igreja, nós temos aqui um caminho de santidade. E igreja é isso, ninguém está na igreja para outra coisa. Se alguém está na igreja por outro motivo, está enganado. Né? E nós não queremos que ninguém seja enganado conosco, então explica desde o início isso. Olha, é um caminho de santidade, certo? É adulto. Esse caminho, esse setor todo adulto aí
é muito grande, é muito importante isso aí. O que são as crianças no escotismo? Né? Nosso trabalho de adultos é evangelizar, catequizar, depois de evangelizar, tem toda a catequese continuada, e fazer com que aquelas crianças, na maneira mais ampla, assim, entra com 7 anos lá, fazer com que aquela criança lá chegue à fase adulta. Chegue ao caminho de santidade na fase adulta. E aí na fase adulta vai ter uma coisa chamada partida. Né? Então, o adulto jovem tem que tomar algumas decisões. Mas essas decisões vão depender muito da bagagem, da vivência que eles teve. Então, oportunizar para as crianças nas diversas faixas etárias, assim, enquanto informação, né, dá consistência, para que elas possam chegar nessa fase adulto-jovem e possam fazer as opções corretas. Né? Então, é que o lobinho procure ser um bom escoteiro e o escoteiro procure ser um bom caminheiro, né? Dentro de uma continuidade. Então, se propõe um caminho, né? Que existe, então, algo a ser trilhado. A pessoa não fica no mesmo lugar. Né? Gostaria de acrescentar também que o escotismo de Baden-Powell propôs o método escoteiro. E nós, como escoteiro, utilizamos o método escoteiro, mas mais para além, nós utilizamos aquilo que Jacques Sivan já havia um pouco demonstrado a nós, que é a pedagogia. Né? A pedagogia escoteira é algo que se coloca além, digamos, daquela convenção, pelo menos o estereótipo do escoteiro, né? Aquele que faz a boa ação. Nós vamos para mais além, nós fazemos a boa ação e sabemos o porquê que está sendo feita essa boa ação. Aí é que eu ia chegar. A intencionalidade, né? Não é simplesmente um serviço de caridade, mas é um trabalho de educação, de formação, que se reflete na sociedade. E atualmente, né, no Brasil, o contexto que se vive, justamente é isso. Tem muitos jovens aí que estão realmente perdidos. Né? Vamos né, indicar o caminho, caminhar junto com aqueles que querem caminhar naquela direção. As pessoas são livres. Não sei até que ponto ficou claro que nós vamos atuar com as pessoas que querem caminhar conosco, quer sejam católicos fervorosos, quer sejam católicos afastados da igreja, que vão aos poucos, né, sendo atraídos por esse movimento, por essa atividade, por uma série de coisas que está sendo proposto e são coisas boas. Né? Mas também aqueles que estão sem religião, aqueles que são ateus, aqueles que estão, né, aí no mundo sem um direcionamento, né? Propõem então essa caminhada, que é uma caminhada de santidade, né? Chegarmos, digamos assim, né, a grande maioria, então, tem na pedagogia escoteira elementos que vão dar subsídio. Tá? E jamais o jovem, ou então, né, a pessoa adulta, ela vai estar sozinha. No mínimo vai estar com Jesus. O Jesus vai estar ao lado acompanhando, né, relembrando aquela imagem do caminho lá de Emaús, né, do jovem. Enfim, Jesus Cristo sempre foi um peregrino que ia de cidade em cidade, né? Ele nos demonstrou que é isso que tem que ser feito. Não podemos, né, ficar criando raízes, né, nos fixando num ponto e esperando que as coisas aconteçam simplesmente, né? É preciso caminhar, né? E somos também isso ao que nosso padre Werner Haupt, padre baixinho, sempre estimulando, né, ir às famílias, ir na casa das pessoas, procurar as pessoas, né? Um processo de caminhada. Padre Werner Hauber, da São Vicente de Paulo, né, falava antes, que acolheu, então, esse primeiro agrupamento que chama, né? Nós estamos na paróquia São Vicente de Paulo, em Porto Alegre. Né? Em Porto Alegre, sim. O que tu dissesse uma coisa sobre os escoteiros, que é da boa ação. Né? Então, essa é a primeira ideia que nós temos, né, de conhecer o escoteiro como aquele que faz a caridade, né, pratica a boa ação, e tem outras linhas de ação, né? Então, a gente que está em casa, né, que conhece, ou até que não conhece, que nunca ouviu, não conhece os escoteiros, né? Na prática, o que é que faz, então, o escoteiro, ou o que faz o escoteiro católico? Quais são as atividades, né? Como é que faz para participar, né? Como é que é?
O escotismo, a maneira como o escotismo católico se organiza, ela já é explicativa como é que o escotismo funciona, certo? Como eu disse antes aqui, esse modelo francês do escotismo, ele é explicativo, ele tem conteúdo, ele é desenvolvido, ele é pensado, ele é inteligente, ele é realmente bastante elucidativo, assim, das coisas, né? Por exemplo, o escotismo quer formar bons cidadãos, boas cidadãs, filhos e filhas da igreja, certo? Agora, como é que ele faz isso? Ele faz isso dando responsabilidades reais para, vamos dizer lá, para a criança e para o adolescente. É uma responsabilidade real que ele dá. Primeira coisa, o escotismo abarca a vida toda da pessoa. Por exemplo, vamos dizer assim, o escoteiro acampa. Eu digo, mas aqui na paróquia eu já tenho acampes. Por que eu quero escoteiros que têm acampes aqui na paróquia? Bom, o acampe se reúne 1 ou 2 por ano para acampar, faz suas atividades, belo do movimento, faz atividades lá, e volta e só vai ter outro acampes no outro ano. O escotismo não é isso. O escotismo ele envolve toda a vida toda, envolve a pessoa entra para dentro do escotismo, passa a viver como escoteiro, é uma verdadeira tribo, como o pessoal diz hoje em dia, é uma tribo, né? Tem seus sinais, tem suas tradições, né? E ela aproveita isso, essa condição que o jovem tem de se aglutinar, né? Para dar responsabilidade para eles. Responsabilidades são reais, não é um jogo de empresas, né? Não é um jogo de banco imobiliário que se eu perdi 10 mil aqui, é um joguinho. Não é assim. É responsabilidade real mesmo. Como é que funciona isso? Isso é o escotismo geral, por enquanto, tá? A parte que eu estou explicando, a parte de agora. As crianças e adolescentes são divididas em patrulhas. Essa patrulha, que são um grupinho de 6 a 8, para nós, no escotismo católico, aí começam outras diferenças, tá? Ela é a unidade pedagógica do escotismo. É ali que acontece o escotismo, não é na tropa toda. É naquele grupinho. Os pequenos grupos. Esse pequeno grupo aí, o Jacques Sivan, o padre Jacques Sivan, teve uma sacada dele aí que para o escotismo católico, a partir do padre Jacques Sivan, a patrulha é uma comunidade de fé. Eles se reúnem para fazer as atividades escoteiras, para rezar, né, para fazer toda uma comunidade de fé. E ali naquela patrulha, eles têm várias funções, né? O escotismo se faz no campo, a gente acampa muito, né? Vai para fora acampar. Então, na patrulha tem o chefe da patrulha, né? É chefe do escotismo católico, o menino que está lá, ele não é eleito pela patrulha, ele está dentro de uma hierarquia, depois nós vamos chegar, um detalhe importante que a gente tem que conversar sobre isso, tá? Que é outra diferença fantástica que tem. Esse chefe de patrulha, então ele é o responsável pela patrulha. Tudo que acontece com a patrulha é a responsabilidade dele, né? Ele delega a autoridade dele para os outros elementos da patrulha, mas não a responsabilidade dele. Aí a gente começa a educar a criança a ter a responsabilidade. Então, tem alguém que faz o fogo, que é o foguista, tem a pessoa que faz a água para fazer a comida, tem o cozinheiro. Cada um tem a sua função. Cada um tem uma função. Tem o tesoureiro, tem o garçom, né? Certo? Só que cada função dessa é a responsabilidade de um menino, de uma criança, que é o chefe da patrulha, que ele aprende a delegar. Né, que normalmente é o mais velho entre os meninos. É o mais velho, mais velho. Então, esse líder, ele vai estar ensinando para os pequenos como tem que ser feito. Né? E ele também vai aprender, daí entra também uma coisa nova chamada alta patrulha, ou seja, os líderes, né, os chefes das patrulhas, eventualmente se reúnem, né, periodicamente se reúnem para aprender com os mais velhos, né, com os adultos, né, não só a parte técnica, mas a formação do caráter, a espiritualidade, para que depois eles possam levar para os menores. Partilhar com os outros menores. E os pequenos vão vendo nos maiores, e os maiores vão assumindo esses cargos, né, e se errou, aprende a fazer certo. Né, então cria-se justamente um elo bastante forte. Sim. Que vai se levar para a vida inteira, né, quer dizer, essas amizades. E aí que é real. Num acampamento, por exemplo. Vamos falar, o que eu estou falando aqui é em tese, tá? Isso não acontece, tá? Não precisa se assustar, isso não vai acontecer. Mas alguém pode pensar, bom, então eu coloquei meu filho lá numa patrulha escoteira, eles foram acampar e queimaram arroz. E aí, bom, queimou arroz, ninguém come, queimou arroz, queimou a comida, né? Quem é o responsável por isso? É o chefe da patrulha.
Mas você não precisa se preocupar com isso, que o método é bem desenvolvido, ninguém vai acampar com crianças que possam queimar o arroz, né? Nós também, os adultos, temos que nos precaver que tem toda uma responsabilidade civil e criminal em cima da gente. Claro. Ninguém vai fazer loucura com o filho dos outros. Sim, são crianças, né? Isso tudo é controlado. As situações são controladas, são situações reais, a responsabilidade deles é real, mas são situações controladas, não são qualquer coisa. Vamos lá, se deu, deu, se não deu, não deu. Não é assim, certo? Mas é assim que funciona. É assim que o escotismo ensina. É assim que funciona a espiritualidade no escotismo. Qual é a espiritualidade do escotismo? O escotismo tem toda uma espiritualidade que é o serviço ao outro, é ver Cristo no outro. Isso começa na patrulha. Se eu não cumprir bem minha tarefa na patrulha, pensando nos outros, minha patrulha vai fracassar. Era isso que eu estava pensando agora, quando dissesse que cada um tinha uma função, eu fiquei pensando nisso. Então quer dizer que se eu não fizer bem a minha parte, eu não estou prejudicando a mim, mas a todo um grupo. Todo mundo. Então, isso vai fazer com que eu tenha a responsabilidade de fazer bem aquela... E é real. As atividades são competitivas, a gente reúne várias patrulhas na tropa, para que elas possam enxergar, que uma patrulha enxergar o que a outra está fazendo, como é que aquela cresceu, como é que a minha não cresceu, e é competitivo. Vale ponto, é pontuado. Já foi dito que fazemos acampamentos, então uma característica no escoteiro é atividades ao ar livre. Sim. Então, uma população que está, digamos, bastante urbanizada, né, e com poucas opções, digamos, né, de ter contato com a natureza, então vai ser uma oportunidade de ele, né, voltarmos a vivenciarmos esse ambiente saudável, né, convivência com a natureza. Né. Ao mesmo tempo que dentro da patrulha existe uma cooperação, entre as patrulhas vai ter uma competição. Então, estimula dentro de um jogo, ou do grande jogo que se estabelece entre as patrulhas, né, o esforço, né, a dedicação, né, todos estarem imbuídos da responsabilidade, não pensar simplesmente, é o chefe de patrulha que se nós perdermos, né, vai ser a culpa é dele. Né, estão todos no mesmo barco. Por essa razão, o chefe de patrulha é o mais velho sempre. Claro. No escotismo católico, o ramo escoteiro, ele vai tem os lobinhos escoteiros e os rovers, os maiores, que são os rapazes caminheiros, as moças, as guias maiores. Mas assim, os escoteiros vão dos 12 aos 17 anos de idade, não tem um ramo intermediário. O que tu falasse dos 7 anos são os lobinhos, então, que chama. 7 a 12. Depois de 12 a 17 são escoteiros ou escoteiras, né? Uma outra característica, são dois setores separados, setor masculino e setor feminino. A nossa associação é dividida, o escotismo católico, ele tem dois setores separados. Né? São pedagogias diferentes. Sim. O que se busca, porque homens e mulheres não são iguais, né? Tem uma espiritualidade diferente, tem um organismo diferente, uma mentalidade diferente, centros de interesse diferente. Então, nós não praticamos a coeducação. Né? Meninos e meninas, moços e rapazes separados, até o uniforme é diferente. O nosso, esse aqui, né? As moças é azul, camisa azul, lenço vermelho, é diferente. Né? Há no nível de direção, há uma colaboração, evidentemente, né? Não são coisas, na verdade, não são estanques. Né? A pedagogia é aplicada diferentemente. Mas então, lá começa os meninos, os escoteiros e as guias, com essa responsabilização, com essa espiritualidade de ver no outro, a Cristo no outro, é isso que se busca, certo? E a boa ação, que o Rogério começou a falar na boa ação. No escotismo católico, a boa ação foi desambiguada, ela foi limpa daquela mera, como é que eu vou dizer assim? Assistencialismo. Não é isso. Por que o escoteiro... Né? Isso. O que eu estava dizendo do formalismo de outro tipo de escotismo? O lema sempre alerta. O nosso é sempre parate. Estou em latim, estejam prontos, né? Aquela da Bíblia, sejam prontos para a hora que o Senhor voltar. Né? Por que o escoteiro está sempre pronto, está sempre alerta? Para quê? Né? Perguntar para qualquer escoteiro ir na rua, porque é nosso lema. Mas tem uma razão nós estarmos sempre alerta. O escoteiro, desde criança até adulto, está sempre pronto, sempre atento para ver a oportunidade de fazer o bem a outro. Para isso que está sempre atento. A boa ação escoteira lá com crianças da idade escolar, que são os escoteiros e as guias, de 12 a 17, a boa ação ela é obrigatória, é diária e é um jogo que o escoteiro e a guia fazem com eles mesmos. Que jogo é esse? Ele tem que fazer pelo menos uma boa ação por dia sem ser percebido pelo outro que ele fez a boa ação. É um jogo bem complicado. Eu tenho que ajudar alguém de maneira que essa pessoa perceba pouco ou não perceba que foi ajudada e que ninguém em volta veja que ela foi ajudada.
Né? Isso é uma outra sacada, né, do escotismo. Muito interessante isso. Então não é explícito, assim, de tal forma que vai contabilizar alguma coisa. E ninguém vai fiscalizar. Ninguém não vai contar como é que foi, né? Mas a gente leva a criança a fazer isso. Para quê? Quando ele for adulto, aí que vem o escotismo, onde realmente ele acontece na fase adulta, o escotismo é feito por compromissos de serviço. Não existe o escotismo católico sem os compromissos. Né? Na fase adulta são feitos 3 compromissos. Primeiro, compromisso de iniciar a fase adulta, de querer chegar até a primeira etapa, somente isso, bem informal. Depois, um compromisso de serviço na igreja e na comunidade por 3 anos. Né? Aí o cara recebe a insígnia, uma insígnia tal lá, né? E depois um compromisso pela vida toda, onde a pessoa vai se comprometer a vida toda, na igreja, no movimento, ou só na igreja, só no movimento. Isso é feito através de todo um discernimento de vocação, vocacional. Né? O que começa lá com a moça e o rapaz de 18 anos de idade, discernindo o que ele vai ser. Vou ser pai, vou ser mãe, vou para o matrimônio, vou ter vida religiosa. O escotismo europeu deu muitos padres para a igreja, muitos. Hoje tem pelo menos 2 bispos na Europa que começaram no escotismo. Hoje são bispos. Religiosas sempre dá conta. A Madre Madeleine mesmo está contando essa amiga, ela foi escoteira. Entrou escoteirinha, ficou, né? Certo? Então existe essa parte vocacional, né? Muito forte no escotismo. Nós estamos falando ainda há pouco do bispo de Federico. Do Dom Antônio Carlos, escoteiro, né? Nos acompanha, né? Tomara que nos ouça, né? Está sendo citado, né? Ele também, Dom Antônio Carlos, é escoteiro desde jovem, né? Mas o escotismo católico, ele dá uma forma a isso, né? Então, a pessoa, o Rogério falou na partida, eu acho que eu interrompi ele. O que é a partida? Quando tu chega lá no último ponto lá, tu não chega a lugar nenhum, não é chegada alguma, é um começo, é a partida. Não é o ponto final. Não é o ponto final, é ali que vai iniciar. Agora vai começar. Aí vai Tudo começar. que eu fiz agora foi uma preparação, um condicionamento para, agora, né, vamos fazer a partida para iniciar. Isso lá pelos 25, 28 anos de idade, o adulto chega nesse ponto que ele vai fazer a partida. Né? Ele vai decidir o que vai fazer. Bom, eu não vou continuar no movimento mais, então, mas ele vai continuar no movimento, na igreja, num trabalho de uma ONG, com uma condição. O trabalho que o escoteiro e a guia adultos têm que fazer na sociedade é para os homens. Não vale numa ONG para salvar as baleias, para os cães, os bichinhos. Não vale. É para o bem dos homens. Essa é a condição. Qualquer serviço na igreja tal, ou no movimento. A direção toda do movimento é feita por pessoas que fizeram a partida e colocaram como seu compromisso de serviço, serviram ao movimento. Então, hoje estão na direção do movimento. Né? Mas é isso que a gente quer, que as crianças cheguem nesse ponto. Por isso que nós educamos as crianças. Aí vem a questão educacional do escotismo. Quem é chefe das crianças? São os jovens adultos em formação. Né? Aqueles que estão com 18, 25 anos de idade. Ali, né? Tem formação, as guias maiores, que são as moças de 18 a 25, e os caminheiros. Então, eles vão ter um trabalho todo que eles vão ter que dedicar momentos da vida deles para formar crianças, para trabalhar com as crianças, para que aquelas crianças sejam escoteiros e cheguem aonde eles estão. Né? E sigam adiante. E formem um círculo virtuoso, né? Um círculo virtuoso, uma coisa que vai crescer sempre. E, assim, para fazer parte, vamos dizer assim, as crianças, os jovens, adultos que estão nos ouvindo, como é que faz para fazer parte, então, para buscar? Hoje nós temos só em Porto Alegre, só na São Vicente de Paulo. Como é que faz para entrar? Como é que ingressa nos escoteiros católicos? Ingressa com qualquer idade. Hoje, se tiver crianças para que desejem ingressar hoje, nós só podemos oferecer em Porto Alegre o agrupamento São Vicente de Paulo. O único que nós temos em Porto Alegre. Nós temos no Brasil já 10 agrupamentos. Sim. Em Porto Alegre, somente um. São Paulo, que tem a maioria. Né? Hoje estaria lá. Para crianças de 7 a 12 para ser lobinho, de 12 a 17 para ser escoteiro e guia, e adultos que queiram participar. Agora, o que nós estamos buscando hoje também é o interesse de outras paróquias, de outras lideranças católicas, do clero,
né, que está nos ouvindo nesse momento, pessoas estão nos ouvindo nesse momento. Então, paróquias que queiram acolher o movimento. Que queiram acolher o movimento. Como é que se dá isso? Isso se dá, a gente começa um agrupamento novo pelos adultos, né? Então, nós vamos treinar esses adultos. Né? Esses adultos, quando estiverem no 3º mês de formação, já então, atenção aos adultos que estão nos ouvindo agora, né? Que queiram levar para sua paróquia, para sua comunidade. É para isso que a gente quer falar agora, então. Estou falando agora. Como os é que padres. Nos chame, a gente vai lá conversar, identificar lá as pessoas que querem começar, 2, 3, uma que seja. Né? A gente pode até colocar serviço no nosso agrupamento, nosso companhia de adultos. Para quem quiser ir lá conhecer também. Para ajudar a desenvolver isso aí. E nós vamos preparar esses adultos. Eles vão entrar no processo de formação, vão fazer os compromissos, quem não é escoteiro vai fazer a promessa escoteira, tudo. No 3º mês de formação deles, já se começa o trabalho com crianças. Eles nem prontos ainda, mas já com 3 meses de preparação, já pode começar o trabalho com criança. Vai começar lá na paróquia, outra paróquia, aí começar os lobinhos, os escoteiros. E é assim que o movimento começa. Né? Ele começa necessariamente por cima. Ninguém no escotismo católico se aproxima de criança sem estar no processo de formação. E o processo de formação no escotismo católico é todo ele, a parte adulta, é permanente formação. Né? Nenhum adulto, que ninguém vai chegar com uma criança, vai acampar com criança, vai fazer reunião com criança, se não estiver inscrito o homem numa companhia de caminheiros, que é o nome da unidade, né? De adultos, em formação, e uma companhia de guias maiores, as moças lá, não estiverem em formação. Não tiver uma outra pessoa, no caso aqui em Porto Alegre, nós temos mais um colega que estão aptos para fazer essa formação, acompanhando, né? É uma questão de segurança, né? Uma questão de garantia que aquilo que está sendo feito ali é o escotismo católico. A União Internacional, que está nos acompanhando, a gente manda relatórios para eles, nós estamos perguntando, estão muito preocupados com isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, correr nenhum risco de deturpar a pedagogia, de deturpar o método, colocar crianças em risco, colocar outros adultos que estão fazendo um trabalho sério em risco. Então, esse é um trabalho muito cuidadoso, trabalho lento. Né? Porque se hoje nós quiséssemos, não iríamos ali 100, 200 crianças. Né? Mas não é esse o interesse. Né? Tem toda a maneira de fazer. Então, nós estamos convidando já as pessoas que queiram já participar. Nós só temos um agrupamento em Porto Alegre, estamos lá prontos para incrementar isso aí. Mas nós queremos que outras paróquias nos chamem, nos convidem para conhecer como é que a gente faz isso. A Grande Porto Alegre também. Os distritos nossos, os distritos escoteiros, eles coincidem com as dioceses, para facilitar, inclusive, o trabalho do clero. Né? Sim. É uma coisa que a gente vai ter que, ainda hoje, deixar claro qual é o trabalho do clero no escotismo católico. Né? A gente sente que eles estão bastante preocupados com isso, achando que vão se sobrecarregar. Né? Não é bem assim. Mas até para levar o trabalho pastoral na região, né? Então, o nosso distrito escoteiro aqui é a região de Porto Alegre. Mas nós podemos muito bem conversar com pessoas de outros locais. Hoje, por exemplo, nós estamos iniciando 2 agrupamentos no Ceará. Né? Que distância daqui, né? Nós temos metodologia para isso. Uma maneira de trabalhar com isso aí, né? Está começando no Ceará. É lógico que é mais demorado, mas, né? Então, nós esperamos, né, que depois te deixe e-mail. Eu gostaria que você deixasse um telefone, um e-mail, o pessoal que quiser entrar em contato também, né? É um trabalho não muito rápido, porque ele tem todo um cuidado, mas é um trabalho bastante simples. Nós estamos perfeitamente qualificados, aptos a fazer isso, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. E esperamos realmente que nos procurem, né? Por exemplo, tu estava nos contando que viu o filmezinho do Eurojan, a gente fala para as pessoas que queiram ver o que é o escotismo católico, um grande evento que aconteceu agora, que foi o Eurojan, é só entrar no YouTube, né, e colocar na barra de pesquisa, Eurojan, com M no fim, Eurojan 2014. Tem 40 filmes ali, impressionante. Muito bonitos, muito bonitos. Ali é a Europa. Na Europa nós temos 75 mil jovens. 70 mil jovens na Europa, né? Que é considerado um continente descristianizado. Tem ali uma peregrinação a Lisée ali, né? Tem 12 mil na catedral ali, tem 12 mil escoteiros e guias naquela missa ali. Uma coisa impressionante, né? A gente se impressiona de ver. E aquilo ali é a realidade do escotismo católico. Aquilo foi Eurojan, acontece a cada 4 anos
aquele acampamento ali. E nós queremos, em 2018, né, Rogério? Exato. Nós queremos levar brasileiros no próximo Eurojan, né? Olha nós só. precisamos disso, né? Nós temos 4 anos para levar pelo menos uma tropa, 25, 30 pessoas, né? Para o próximo Eurojan. Os americanos já estavam lá dessa vez, né? E os americanos começaram praticamente junto conosco. Né? Já estão bem na frente, né? Já tem gente lá, já estão reconhecidos, já são observadores, já estão lá, né? E nós estamos numa situação assim, ó, estamos crescendo, certo? Mas precisamos agora ter um aporte mais cuidadoso, inclusive do clero. Por que do clero? Porque, evidentemente, nós sendo um movimento apostolado, sem clero, é impossível. Claro, Entende? com certeza. O movimento do escotismo católico não pode ficar nas mãos das suas lideranças leigas somente. Tem como. Impossível. Né? Logo, logo vai cair no mero moralismo, né? vai esfriar, vai dividir, vai dar uma série de problemas. E nós precisamos do clero. O que o clero faz no escotismo católico? Né? O clero participa como os conselheiros religiosos. O que são conselheiros religiosos? Nosso movimento ele é organizado hierarquicamente. Tudo aquilo que a gente falou agora há pouco da patrulha aqui, certo? Tudo aquilo ali. Quando aquelas crianças lá olharem para os chefes deles, tem que ver acontecer com os chefes deles exatamente o que acontece com eles. Certo? Então, é uma hierarquia de coisas. E cada nível hierárquico, a patrulha lá com os meninos, depois a chefia do grupo, o distrito, ele tem um conselho, né? Funciona com responsabilidade. O responsável por aquele setor, ele tem a mais alta autoridade naquele setor. Autoridade para quê? Para poder cumprir suas obrigações. É uma autoridade de serviço, uma autoridade de caridade. Né? O movimento se organiza imitando, mesmo que de longe, uma congregação religiosa. Então, o sistema todo de superiores, assim, né? Mas no sentido de poder desenvolver suas responsabilidades, nesse sentido. E cada responsável desses, ele não toma decisão por ele próprio. Então, ele ouve um conselho, que é um conselho consultivo. E nesse conselho consultivo é que nós precisamos ter os conselheiros religiosos. Para esses conselheiros religiosos orientarem, estarem ali presentes, desde a patrulha lá para aquele menino de 12, de 15 anos de idade que tem que tomar decisões, né? Chefe da tropa, comissário distrital, comissário provincial, comissário nacional, nesse nível que entra o conselheiro religioso. Não é exigido de nenhum padre, de nenhum diácono, nada além daquilo que eles já fazem hoje no trabalho pastoral deles. Eles sabem fazer isso. O que eles não conhecem é o escotismo. Eles conhecendo, né? Se tomando conhecimento com o escotismo, não tem problema nenhum. Eles sabem fazer isso aí. Né? É um trabalho, na formação individual de cada um, trabalho de direção espiritual. Tem que ter. Ninguém entra nesse caminho sozinho. Né? Ninguém pode trilhar esse caminho sozinho. Tem muita armadilha, tem muito perigo, tem muita circunstância aí. Então é isso que nós estamos precisando. Estamos precisando que o clero nos chame, né? Agora que a gente deu mais informações, com mais tranquilidade, 1 hora falando, assim, né? Nos chame para poder... Eu penso assim, nós poderíamos deixar também, então, assim, os meios que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais, então, né? Podem fazer uma visita, então, lá na São Vicente de Paulo. Em que momento, em que horário poderia encontrar o grupamento? Nos sábados, das 14 às 16 horas, estamos lá na São Vicente de Paulo, que fica na rua Paula Soares, bairro Jardim Itu Sabará. Sim. E tem algum telefone que a gente poderia colocar? Ou algum e-mail? Poderíamos passar? O e-mail Não, eu criei um mais fácil aqui, Rogério, porque o e-mail é provincial.rs @gmail.com. E meu telefone, pode pegar o meu telefone, é o 9985-8562, Luiz Postal. Tá. Só repetindo então, provincial.rs@gmail.com, o telefone 9985-8562, fala com o Luiz. Então, isto? É isso aí. E vamos esperar aqui, né? Aguardar o retorno agora, né? O retorno, né? Porque a gente, nós começamos esse movimento aqui, né? Conosco, começamos a mexer aqui. Hoje nós já temos São Paulo, tem bastante movimento por lá, já estamos com 10 agrupamentos. E aqui em Porto Alegre nós precisamos agora crescer. Então, vamos em frente.
Muito bem, contem conosco também para auxiliar também no crescimento desse movimento. A Rádio Aliança se coloca também à disposição para a divulgação também do movimento. E quero agradecer a presença de vocês aqui, pedir que Deus os abençoe nesse empreendimento, né, do crescimento. Realmente nós prezamos muito para que o Evangelho possa realmente ser anunciado, já desde as crianças, né, até os adultos. E é isso que o movimento está fazendo também. Então, que Deus abençoe a todos os integrantes e que também Deus possa suscitar no coração de muitas pessoas, a partir de hoje, também o desejo de ajudar, né? Então, o movimento de guias e escoteiros católicos. Foi uma alegria muito grande conhecê-los. Peço que Deus os abençoe. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. É uma alegria para nós. Obrigado. Boa noite. Quero convidar agora todos para a oração do terço, logo depois do programa, e depois o programa Levanta-te e Anda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A luz do sol que vem na areia.